Você está pensando demais, falando demais, planejando demais e fazendo de menos. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto você analisa, alguém já agiu. Enquanto você fala, alguém já venceu. Pensar demais é a armadilha perfeita disfarçada de inteligência. Falar demais é o disfarce da insegurança, e enquanto isso, o tempo corre. A pergunta é: até quando você vai se esconder atrás das palavras e dos pensamentos? Se você quer mudar de vida, precisa aprender a falar menos, pensar menos e agir muito mais. Porque no campo de batalha da vida, só sobrevive quem executa. Está pronto para encarar isso? Então fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir como adotar uma mentalidade estoica e espartana que corta o excesso e foca no que importa. Ação. Se esse começo já te fez refletir, já clica no gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: foco total. Você não está aqui por acaso, guerreiro espartano. Você está aqui porque nasceu para vencer no silêncio e agir com honra. Pensar demais parece uma virtude, mas é uma prisão mental disfarçada. Quantas vezes você já teve uma ideia, um plano, um impulso para agir, mas parou para refletir melhor, e então começou a analisar todos os cenários possíveis, considerar todas as opiniões, pesar todos os riscos. Resultado: nada aconteceu, você não agiu, e o tempo passou. Isso tem um nome: paralisia por análise. Uma armadilha tão sutil que você acredita estar sendo responsável, cuidadoso, estratégico. Mas a verdade é que está se sabotando. O excesso de pensamento é o disfarce mais elegante da procrastinação. Você se sente inteligente enquanto na prática está parado. Pensar demais gera medo, gera dúvidas, gera cenários fictícios que te paralisam antes mesmo de você tentar. E cada vez que isso acontece, você enfraquece sua própria capacidade de ação. O pensamento deixa de ser uma ferramenta e se transforma num fardo. Você pensa tanto que se desconecta do presente. Vive mais nos e se do que no agora. Tudo vira uma questão. Tudo precisa de mais tempo, de mais análise. Mas quanto mais você pensa, mais distante fica da execução. É como tentar atravessar um rio planejando cada passo da ponte, mas sem nunca colocar o pé. E o que mais dói é que você sabe disso, você sente. Toda vez que deixa de fazer o que precisa ser feito, uma parte de você grita, porque sua essência sabe que não nasceu para viver travado. Você nasceu para agir, mas sua mente, viciada em controlar tudo, não permite, e isso te esgota. Você vai dormir cansado, mas sem ter feito nada concreto. Porque pensar cansa. Pensar demais consome energia. E quando você gasta toda a sua força planejando, não sobra vigor para executar. Esse é o ciclo invisível da autossabotagem. Um ciclo que precisa ser quebrado agora. A diferença entre o sábio e o pensador crônico é que o sábio pensa com o objetivo. Ele usa o pensamento para decidir. E depois, age. Já o pensador crônico pensa para evitar. Ele usa a mente como muralha para não precisar se mover. A mente inquieta cria desculpas intelectuais, justificativas convincentes, teorias complexas que apenas servem para esconder o medo de agir. Medo de errar, de falhar, de ser julgado. Mas enquanto você tenta eliminar todo o risco, a vida está passando. E nada é mais perigoso do que isso. Porque a perfeição que você busca com tanto esforço nunca vai chegar. E quando você finalmente se sentir pronto, talvez já seja tarde demais. Pensar é importante, mas agir é vital. A vida recompensa quem faz, quem ousa, quem se lança mesmo sem garantias. E se você quer viver com propósito, precisa aprender a calar a mente na hora certa e deixar o corpo falar com atitude. Porque o mundo não muda por ideias brilhantes, ele muda por ações concretas. Falar menos é uma das estratégias mais poderosas que um guerreiro pode adotar. O mundo está cheio de barulho, pessoas opinando sobre tudo,
o tempo inteiro. Palavras jogadas ao vento sem filtro, sem propósito, sem direção. E no meio desse caos verbal, aqueles que falam pouco se destacam. Porque o silêncio impõe respeito. Ele cria presença. Ele comunica força. Um homem que fala demais parece ansioso, inseguro, instável. Um homem que fala menos transmite domínio, foco e autocontrole. Quando você fala menos, você observa mais, escuta mais, entende melhor. E isso te dá vantagem. Enquanto os outros desperdiçam energia explicando, reclamando ou tentando convencer, você guarda a sua para o que realmente importa: agir. O silêncio é um campo estratégico. Ele confunde os impulsivos, desarma os arrogantes e preserva a sua energia. O problema é que, na tentativa de ser ouvido, muitos falam demais e acabam perdendo força. Cada palavra desnecessária é um tijolo a menos na sua autoridade. Você já reparou que os grandes líderes, os homens que realmente comandam, falam com economia? Cada palavra é medida, calculada, lançada com precisão. Eles não desperdiçam discurso. Eles entendem que o poder está no silêncio entre as frases, no olhar firme, na pausa carregada de intenção. Falar menos não é omissão, é inteligência. É saber que não precisa preencher cada espaço com opinião, que nem toda provocação merece resposta, que a maioria dos conflitos nasce da língua solta e que muitas vezes quem cala vence. Porque falar menos é ter controle emocional. E controle emocional é uma das maiores formas de poder que existem. Falar demais te expõe. Faz você parecer instável, despreparado. Te transforma em alguém previsível, fácil de manipular. Aquele que fala tudo o que pensa está sempre um passo atrás de quem pensa tudo o que fala. Se você quer se tornar uma pessoa respeitada, ouvida, valorizada, comece reduzindo o volume. Pare de tentar provar tudo o tempo inteiro. Deixe que suas ações falem por você. O silêncio bem usado vale mais do que 1000 discursos. Ele é escudo contra a crítica, espada contra a dúvida, muralha contra a distração. E te dá tempo. Tempo para pensar com clareza. Tempo para escolher o momento certo de agir. Tempo para observar o movimento dos outros antes de decidir o seu. O silêncio é a estratégia dos disciplinados. E a partir de hoje, você precisa aprender a usá-lo como um verdadeiro estoico. Porque no fim, quem fala demais se explica demais. E quem se explica demais perde o foco, perde a direção e, inevitavelmente, perde a guerra. Você já parou para pensar que talvez toda essa reflexão, esse excesso de planejamento e análise, seja apenas uma forma mais elegante de procrastinação? Pensar demais é, muitas vezes, procrastinar com estilo. É enrolar com aparência de produtividade. Você monta planilhas, escreve listas, pesquisa, estuda, consome conteúdo, faz rascunhos, revisa, mas não faz o principal: agir. Essa é a procrastinação silenciosa, a que mais engana, porque você acredita que está sendo produtivo, quando na verdade está apenas fugindo do real trabalho. O verdadeiro problema não é a falta de ideias, é o excesso delas sem ação. O excesso de teorias sem prática. É o adiamento constante da execução em nome de um "ainda não estou pronto", que nunca termina. A mente cria essa ilusão porque ela tem medo do campo de batalha e prefere ficar no campo de treinamento eterno. Mas o mundo real não premia quem treina demais. Ele recompensa quem entra no jogo. Essa procrastinação travestida de intelectualidade é traiçoeira, porque ela traz alívio momentâneo. Você sente que está em movimento, mas na prática está girando em círculos. É como correr numa esteira mental. Você sua, se cansa, mas não sai do lugar. O mais perigoso nisso é que você começa a se orgulhar dessa falsa produtividade.
começa a se identificar com ela e constrói uma identidade baseada em planejamento eterno. E isso é perigoso, porque quanto mais você adia, mais você confirma para sua mente que agir é arriscado, que agir dá medo. E o medo, reforçado diariamente, se torna paralisia crônica. Você vira um estrategista da inércia, um especialista em se preparar para algo que nunca acontece. E assim, os dias vão passando, o tempo vai embora. E a sua vida vai ficando acumulada em pastas, notas e arquivos mentais que nunca viram realidade. Acorde para isso. Olhe com sinceridade para sua rotina. Quantas tarefas você evita em nome de estar organizando melhor? Quantos projetos você mantém em modo de espera sob a desculpa de aprimorar antes de lançar? Isso é adiamento, isso é medo, isso é a forma mais sutil de sabotagem. O guerreiro estoico não perde tempo com isso. Ele pensa sim, mas pensa para decidir. E depois decide para agir. Ele não fica eternamente lapidando a ideia perfeita. Ele sabe que perfeição demais é paralisia. Por isso, ele age. Ajusta em movimento. Aprende fazendo. Cresce na ação. Porque ele entendeu que o que separa o homem comum do disciplinado não é a genialidade das ideias, mas a coragem de colocar uma ideia simples em prática. E isso você pode fazer agora. Mas primeiro, precisa encarar a verdade. Pensar demais está te mantendo parado. E quanto mais tempo você fica aí, mais longe fica da vida que você quer viver. Você não está cansado porque trabalhou demais. Você está cansado porque sua mente não para. Uma mente inquieta é como um motor em rotação máxima, mesmo quando o carro está parado. Ela consome energia, desgasta o sistema, enfraquece o foco. E o pior, você se acostuma com isso. Aprende a viver com a cabeça cheia, cheia de preocupações, dúvidas, ideias soltas, planos inacabados, suposições e medos que giram sem parar. Esse estado mental, chamado de overthinking, virou padrão moderno. E embora pareça normal, é uma maldição, porque não te deixa descansar, nem agir. Você está sempre no meio do caminho, nunca quieto, nunca em movimento. Apenas preso em uma tempestade mental que não leva a lugar nenhum. E isso te sabota mais do que qualquer inimigo externo. O grande problema de uma mente inquieta é que ela cria urgência onde não há e confusão onde deveria haver clareza. Você começa uma tarefa, mas em minutos já está pensando em outra. Começa um projeto, mas não termina porque 1000 outras ideias tomam seu espaço mental. A mente inquieta te vicia no pensamento, e esse vício é tão perigoso quanto qualquer outro. Porque ele não parece destrutivo à primeira vista. Você se sente ativo, alerta, criativo até. Mas a verdade é que está perdendo a capacidade de foco profundo. E sem foco, não há construção, não há resultado. Só existe dispersão. Uma mente ocupada demais é como uma cidade barulhenta onde ninguém se escuta. Tudo grita ao mesmo tempo. E o mais importante se perde no meio da multidão de pensamentos desgovernados. E quando você não consegue ouvir a si mesmo, age no automático. Reage à vida. E no fundo, vive para apagar incêndios mentais que você mesmo provocou. O vício em pensar demais também te dá uma falsa sensação de controle. Você acha que está preparado para tudo porque já pensou em todos os cenários, mas na prática continua imóvel, porque o pensamento em excesso não cria clareza, cria confusão. A sabedoria estoica diz que a tranquilidade vem do domínio da mente. E esse domínio não é obtido com mais informação, e sim com menos ruído, com silêncio, com direção, com foco. Você precisa aprender a calar a mente, a respirar no meio do caos, a selecionar seus pensamentos como um guerreiro escolhe suas batalhas. Porque se você tentar lutar com todos eles ao mesmo tempo, será esmagado.
A sua mente deve ser sua aliada, não sua prisão. Se você não a treina, ela te controla. E se ela te controla, você é escravo de impulsos, distrações e emoções que nem reconhece mais. Liberte-se da maldição de estar mentalmente ocupado o tempo inteiro. Porque a verdadeira força nasce do silêncio mental. E a partir desse silêncio, nasce a ação focada. Enquanto você ainda está pensando, alguém já começou. Enquanto você analisa, alguém já decidiu. Enquanto você se perde em hipóteses, alguém já conquistou. A verdade é brutal. O mundo real não recompensa quem pensa mais, e sim quem age mais rápido. As oportunidades não esperam pelos indecisos. Elas passam como trens em movimento. Ou você pula, ou fica. E o pior é que muitas vezes você vê alguém fazendo exatamente o que você pensou em fazer há meses. A diferença? Eles agiram. Você pensou. E no mundo real, o troféu não vai para quem teve a ideia, mas para quem executou primeiro. Isso machuca, eu sei. Mas precisa ser dito. Porque cada segundo gasto em dúvida é um segundo entregue ao fracasso. Você pode ter o melhor plano do mundo. Se ele não for executado, ele vale zero. Quem está vencendo não é quem pensa mais, é quem decide mais rápido. Quem erra, ajusta e continua. Você já se perguntou quantas ideias brilhantes você teve e deixou passar? Quantas vezes você viu alguém ganhar dinheiro, fama, sucesso, aplicando algo que você já havia pensado, mas não colocou em prática? Isso é mais comum do que parece. E sabe por quê? Porque você ainda está tentando prever tudo. Está esperando a certeza, o cenário ideal, o sinal verde absoluto. Mas isso nunca vai acontecer. A vida real é feita no caos, no movimento, na decisão com base no que se tem. E isso exige coragem. A coragem de errar, de começar pequeno, de não saber tudo, mas começar mesmo assim. Porque a única forma de aprender de verdade é na execução. O resto é ilusão de controle, é teimosia intelectual, é apego ao conforto de não se expor. Mas no fim, isso só te afasta da vitória, porque os resultados pertencem a quem tem iniciativa, não a quem tem teorias. Essa é a realidade que você precisa aceitar. A velocidade importa, não velocidade no sentido de pressa irresponsável, mas de prontidão, decisão, iniciativa. Os que vencem não são necessariamente os mais inteligentes, são os mais ousados, os mais dispostos a agir com o que têm. Se você demora demais para se mover, alguém com menos preparo, mas mais atitude, te ultrapassa. E não adianta reclamar. A execução sempre vencerá a intenção. A ação sempre vencerá o pensamento solitário. Então pare de adiar. Pare de esperar o momento ideal. Haja. Haja agora. Porque cada segundo de inércia é um presente que você está dando para a concorrência. E se você chegou até aqui, é porque já sente isso, já sabe disso. Agora, só falta transformar esse sentimento em movimento, em atitude, em ação concreta. Se esse parágrafo te fez lembrar de uma ideia que você deixou escapar, de uma oportunidade que alguém pegou no seu lugar, curta agora este vídeo. Isso mostra para mim que você entendeu a mensagem e que está comprometido em virar o jogo. Falar demais não te faz parecer mais inteligente. Pelo contrário, pode estar revelando sua insegurança. A necessidade de ter sempre a última palavra é um reflexo direto da falta de controle emocional. É o ego tentando provar algo. E toda vez que o ego fala alto, você perde força. Homens fortes não precisam se justificar o tempo todo. Não precisam vencer toda discussão. Não precisam impor sua opinião em cada conversa. Eles sabem que o verdadeiro poder está no domínio de si e não na tentativa desesperada de dominar os outros pelo discurso. Quando você sente que precisa falar o tempo inteiro para não parecer fraco, você já está mostrando fraqueza. Porque quem tem certeza de quem é, escolhe o silêncio com facilidade. E o silêncio bem colocado
destrói mais que 1000 argumentos mal planejados. A força está em saber calar quando a mente quer reagir. Esse impulso de sempre querer responder, corrigir, argumentar, provar que está certo, tudo isso mina sua energia, desfoca e, o pior, te torna emocionalmente vulnerável. As palavras soltas demais revelam seus pontos fracos. Quem observa percebe onde te atingir, como te desequilibrar. E você vira um livro aberto, fácil de ser manipulado. O homem disciplinado, o guerreiro estoico, sabe que o silêncio é escudo, que nem toda provocação merece resposta, que o domínio do ambiente começa pelo domínio da própria reação. E para dominar suas reações, você precisa desacelerar, respirar antes de responder, observar antes de opinar, refletir antes de atacar. O estoico escolhe cada palavra como quem escolhe cada passo em terreno minado, com precisão, intenção e estratégia. Pare agora e pense. Quantas vezes você se envolveu em conflitos desnecessários só por querer ter razão? Quantas energias você gastou tentando convencer alguém que nunca quis ser convencido? Quantos momentos de paz você destruiu por não saber calar? Isso é falta de foco. Foco em quem você quer ser. Foco em onde você quer chegar. O homem que vive reagindo não constrói, ele só se desgasta. E o desgaste mental é o maior ladrão de produtividade. Aprenda a preservar sua energia, a escolher suas batalhas, a guardar sua força para o que realmente importa. O controle emocional é uma das virtudes mais difíceis de conquistar, mas também uma das mais poderosas. E começa por aqui: falar menos, observar mais, agir apenas quando necessário. Isso é foco, isso é força, isso é sabedoria. Se você chegou até aqui e entendeu a importância de dominar a si mesmo antes de tentar controlar qualquer situação externa, comente aqui embaixo: foco total. Essa frase é mais que um comentário, é um compromisso com sua própria disciplina. Mostre que você está no controle. O verdadeiro guerreiro não avisa que vai lutar. Ele simplesmente luta. Ele não anuncia seus passos. Ele dá os passos. Não busca reconhecimento, aplauso ou validação. Ele age em silêncio e deixa que o resultado fale por ele. Essa é a essência da ação silenciosa. E ela é uma das expressões mais puras da disciplina estoica. Porque agir sem alarde exige maturidade, exige foco, exige um nível de convicção tão forte que não precisa ser verbalizado. O estoico não precisa provar nada para ninguém. Ele faz, ele constrói, ele se move na direção do que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Principalmente quando ninguém está olhando. Porque ele entende que a verdadeira força mora na consistência, não na exibição. E que a verdadeira conquista é aquela que nasce no campo da disciplina diária, longe dos olhos do mundo. Você já reparou como os que mais falam sobre mudança quase nunca mudam? Falam de planos, de metas, de projetos, mas vivem num ciclo de promessas não cumpridas. Porque falar dá a ilusão de progresso, mas só a ação concreta produz transformação real. O estoico age no invisível. Ele acorda cedo, cumpre sua rotina, faz o que precisa ser feito. Ele não precisa anunciar isso em redes sociais. Não precisa justificar nada a ninguém. Ele não busca aplausos. Ele busca evolução. E sabe que ela só acontece na prática, na repetição, no desgaste silencioso das pequenas vitórias diárias. A disciplina é sua armadura, o silêncio, sua estratégia, a ação, seu idioma. Porque no fim das contas, quem age em silêncio constrói fortaleza. Quem grita demais, constrói fachada. A ação silenciosa também protege a sua energia. Falar demais, se expor demais, explicar demais, tudo isso drena sua força.
Quando você se compromete com a ação silenciosa, você mantém o foco no que realmente importa. E esse foco vira resultado. Resultado vira autoridade. Autoridade vira respeito. E respeito real não se exige, se conquista, em silêncio. Essa é a beleza da disciplina estoica. Ela não precisa ser anunciada. Ela se mostra nas atitudes, nas escolhas, no modo como você vive. É no silêncio da constância que os grandes se constroem. E isso exige uma decisão: parar de buscar atenção e começar a buscar excelência. Porque no final, o mundo respeita menos quem grita sobre seus planos e mais quem entrega seus feitos. Você quer ser lembrado? Então cale-se, trabalhe e conquiste. Deixe que os resultados façam o barulho que você se recusa a fazer. A maioria das pessoas acha que as distrações estão lá fora. Redes sociais, séries, notificações, conversas fúteis, entretenimento barato. Mas a verdade é mais profunda e mais brutal. A maior distração está dentro da sua cabeça. Sua própria mente é o maior obstáculo entre você e a vida que quer viver. Ela pula de pensamento em pensamento, cria cenários fictícios, revive erros do passado, antecipa tragédias que ainda não existem. Sua mente te faz hesitar, duvidar, temer. E se você não tiver controle sobre ela, será apenas um passageiro no próprio corpo, sendo levado por impulsos, distrações e sabotagens internas que você nem consegue mais perceber. Dominar a mente é mais difícil do que dominar qualquer hábito externo, porque ela está com você o tempo inteiro. E se você não aprender a observar seus pensamentos sem se apegar a eles, viverá à mercê de uma mente indisciplinada que te puxa para longe do que importa. Esse foco interno é a base da disciplina estoica. Um guerreiro estoico não permite que sua mente o comande. Ele treina para comandá-la. Isso significa estar presente. Significa perceber quando a mente está tentando te tirar do caminho. Significa criar uma distância entre o que você sente e o que você faz. Porque o impulso sempre virá. Procrastinar, se distrair, fugir do desconforto. Mas cabe a você escolher não obedecer. Treinar a mente é como treinar um músculo. Requer prática diária, esforço contínuo e consciência total. E o primeiro passo é entender que você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa. E se você é o observador, então pode escolher agir mesmo quando a mente grita o contrário. Essa é a liberdade real. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser escravo de si mesmo. Quantas vezes sua mente já te sabotou? Já te convenceu a parar quando você estava começando a avançar? Já te fez desistir por medo, por dúvida, por preguiça mental? Quantas vezes ela te encheu de ruído a ponto de você esquecer seu objetivo principal? Isso não é coincidência. É o resultado de uma vida inteira vivida no piloto automático. E a única forma de sair disso é assumir o controle. Parar de reagir. Começar a escolher. Isso exige foco. E o foco verdadeiro começa dentro. Porque quem domina a si, domina tudo. Quem silencia a própria mente pode ouvir a direção correta. E quem age com clareza avança mais rápido do que todos os que ainda estão tentando controlar o mundo externo, sem sequer ter vencido o caos interno. Se você quer vencer, vença primeiro dentro, porque a mente não treinada é como um exército desorganizado. Se torna um perigo, mesmo quando a guerra ainda nem começou. E a sua guerra começa todos os dias, ao acordar. O tempo não perdoa. Ele não para, não espera, não recua. Ele segue. E cada segundo que você passa pensando demais, decidindo se deve ou não agir, é um segundo a menos na sua conta de vida. Isso pode parecer óbvio, mas a maioria vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se a vida fosse uma série infinita de chances. Como se houvesse sempre um depois.
mas não há. O tempo é o recurso mais democrático e mais impiedoso que existe. Todos recebem as mesmas 24 horas por dia, mas poucos sabem usá-las com sabedoria. Quem pensa demais perde. Perde tempo, perde oportunidades, perde força, porque o mundo real se move com rapidez. Ele recompensa quem toma decisões rápidas, quem executa com clareza, quem não fica preso no ciclo interminável do "e se?". E esse ciclo é viciante. Você pensa em agir, mas a dúvida chega. Você hesita, espera, calcula e perde. Outro já foi. Essa urgência do tempo é o que separa os comuns dos extraordinários. Não porque os extraordinários tenham mais recursos, mais sorte ou mais talento, mas porque eles entendem que cada minuto conta. Eles agem quando a maioria ainda está pensando. Eles erram, corrigem, aprendem, mas avançam. Já os que pensam demais ficam parados na beira da estrada, esperando o momento perfeito, o sinal ideal, a certeza absoluta. Mas o tempo, esse juiz silencioso, segue descontando, e ele é cruel, porque não dá segunda chance para o que não foi feito. Quando você acorda para essa realidade, começa a olhar para seus dias com outro olhar. Cada hora mal usada se transforma em arrependimento acumulado. E esse arrependimento, um dia, vai pesar mais do que qualquer erro que você poderia ter cometido ao tentar. O tempo é, na verdade, a única coisa que você realmente tem. E, paradoxalmente, é a primeira coisa que você desperdiça. Você diz que quer mudar, quer vencer, quer crescer, mas adia. E ao adiar, está dizendo para o universo que o que deseja não é tão importante assim. Porque se fosse, já teria começado, já estaria em movimento. E essa é a mentalidade que precisa ser ajustada agora. O que você quer não pode mais esperar, porque o relógio não para, e quem está andando devagar já está ficando para trás. Os estoicos sabiam disso. Viviam cada dia como se fosse o último, não por pessimismo, mas por clareza. Porque a consciência da morte não é desespero, é foco. Quando você entende que o tempo é finito, você para de desperdiçar, para de pensar demais e começa a agir, a construir, a viver com intensidade. E é assim que se vence. Não com ideias eternas, mas com ações urgentes. A essência da mentalidade estoica está na ação silenciosa. O verdadeiro estoico não anuncia. Ele não precisa se exibir, justificar ou pedir reconhecimento. Ele fala pouco, mas age com precisão. Cada passo é intencional. Cada decisão tem peso. Não há espaço para desperdício, nem de palavras, nem de movimentos. Porque ele entende que a ação tem mais poder do que qualquer discurso. E por isso, enquanto muitos se afogam em declarações vazias e promessas futuras, o estoico constrói no presente, em silêncio. A força dele está na constância, na disciplina invisível aos olhos dos distraídos. Ele não precisa ser lembrado por aquilo que disse, mas será reconhecido por tudo aquilo que fez, mesmo sem anunciar. E essa é uma postura rara num mundo onde todos querem parecer algo. O estoico prefere ser. Essa postura não nasce do orgulho, mas do domínio de si. Dominar a si mesmo é dominar a linguagem, o tempo, as emoções e os impulsos. O estoico entende que palavras são energia e que gastá-las à toa enfraquece o foco. Por isso ele fala quando necessário, escuta mais do que opina e observa mais do que reage. A sua comunicação é objetiva, direta e sem adornos. Isso causa impacto, porque em meio a tanto barulho, a presença silenciosa de alguém que age sem se exibir se torna poderosa. O estoico age movido por valores, não por vaidade. Ele não está em busca de aplausos, e sim de evolução. Ele não mede sua força pelo quanto impressiona os outros, mas pelo quanto domina a si mesmo. E cada vitória pessoal, cada progresso interno, vale mais do que qualquer reconhecimento externo.
A verdadeira ação silenciosa é uma forma de liderança. Quem age sem precisar provar nada inspira mais do que 1000 discursos motivacionais. O exemplo arrasta, e o estoico sabe disso. Ele não precisa dizer às pessoas o que fazer. Ele mostra, e ao mostrar, planta a semente da transformação em quem observa. Isso exige coragem, porque é muito mais fácil falar do que fazer. Falar dá alívio, fazer dá trabalho. Mas só o trabalho constrói, só a ação transforma. E é por isso que, entre falar sobre mudança e viver a mudança, o estoico escolhe viver. Escolhe acordar cedo, cumprir com seus deveres, resistir aos impulsos, silenciar o ego e se mover em direção ao que importa. Sem ruído, sem plateia, sem teatro. Porque no fim, o verdadeiro guerreiro não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele deixa que a sua vida fale por ele. E essa fala, silenciosa e firme, ecoa mais forte do que qualquer grito. Hoje, o fracasso não é mais causado apenas por falta de capacidade. É causado por excesso de distração. Desfoque é o novo fracasso, e ele é mais perigoso porque parece inofensivo. Você não percebe que está fracassando. Só sente que está sempre ocupado, cansado, mas sem avançar. Isso acontece porque sua atenção está fragmentada. Um pedaço aqui, outro ali. Um pouco no celular, um pouco no feed, um pouco nos problemas dos outros, um pouco nos seus próprios medos. O foco se dilui e com ele sua força também. O guerreiro moderno não morre em campo de batalha. Ele se dissolve no ruído. E se você quer ser diferente, precisa cultivar o foco como uma arma sagrada. Sem foco, até o maior dos talentos se perde. Até o plano mais detalhado falha. Até a intenção mais forte desmorona. Foco não é apenas dizer sim ao que importa. É dizer não ao que distrai. É saber fechar portas. É aprender a não responder tudo, não participar de tudo, não aceitar qualquer coisa que tire você do seu caminho. É doloroso no começo porque você vai parecer frio, distante, até egoísta. Mas esse é o preço da liberdade. A produtividade espartana não nasce da velocidade, mas da concentração. É fazer menos, porém com excelência. É eliminar o excesso para manter a mente limpa, o corpo ativo e o espírito alinhado com o que realmente importa. E isso só acontece quando você entende que a vida é finita demais para se dividir em 1000 partes. Que seu tempo é valioso demais para ser derramado em vazamentos constantes. Que sua energia não pode ser desperdiçada com o que não te leva para frente. A mente sem foco vira escrava do que aparece, do que grita mais alto, do que exige atenção mesmo sem merecer. E quando você vive assim, está sempre ocupado, mas nunca produtivo. Sempre correndo, mas nunca chegando. Sempre se sentindo cansado, mas sem a satisfação de quem construiu algo de verdade. O foco não é um luxo, é uma necessidade. É a base de toda grande obra e precisa ser cultivado com rigor. Isso significa revisar sua agenda, repensar seus relacionamentos, organizar seus ambientes, controlar seus impulsos. Cada distração eliminada é um passo a mais rumo à clareza. E clareza gera poder, gera direção, gera resultados. Se você quer vencer nesse mundo acelerado e barulhento, precisa ser um monge na mente e um guerreiro nas ações. Foco absoluto, distração zero. Só assim você constrói algo que dure, algo que tenha peso, algo que te honre. A grande diferença entre o homem comum e o disciplinado não está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Está na forma como eles lidam com a própria mente, com o tempo e com as distrações. O homem comum vive reagindo. Ele acorda já dominado por impulsos, se perde em notificações, diz sim para tudo, tenta agradar a todos e no final do dia não construiu nada que realmente conte.
Ele está sempre começando, mas nunca termina. Sempre dizendo que vai mudar, mas nunca muda. Já o disciplinado age diferente. Ele escolhe o que entra na mente. Ele protege o próprio foco com ferocidade. Ele sabe que cada decisão molda o futuro e por isso trata a rotina com respeito. Ele não depende de motivação. Ele tem método. Ele não precisa estar inspirado. Ele tem propósito. A disciplina se tornou o seu estilo de vida. E por isso, ele avança, mesmo quando tudo parece difícil. Ser disciplinado é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. É manter o plano quando a emoção pede desistência. É calar a mente, silenciar o mundo, ignorar o ruído e executar com firmeza. Enquanto o homem comum busca atalhos, o disciplinado constrói o caminho. Enquanto o comum se compara, o disciplinado se aperfeiçoa. Enquanto o comum espera as condições ideais, o disciplinado usa o que tem. E essa escolha, essa forma de viver, não é algo reservado a poucos. É acessível a qualquer um disposto a pagar o preço. Sim, é desconfortável. Sim, exige esforço. Mas a recompensa é incomparável. Paz interna, clareza, resultado, orgulho real. Porque a disciplina te leva exatamente para onde a distração jamais conseguirá te levar. Para uma vida com propósito. E se você quer essa vida, não existe mais tempo a perder. Você precisa se disciplinar agora. Então, se esse vídeo te despertou, se te fez refletir e mexeu com algo aí dentro, é hora de agir. Curta esse vídeo agora. Isso mostra para mim que você está comprometido com essa transformação. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que desafiam sua mente e elevam sua disciplina. Compartilhe esse vídeo com alguém que está perdido, alguém que precisa acordar para o poder da ação silenciosa e da mentalidade estoica. E mais, se você chegou até aqui, comente abaixo. Foco total. Isso é mais do que um comentário. É um selo, um símbolo de que você não está apenas assistindo. Você está decidindo, você está dentro, está presente na guerra. E se você quer continuar essa batalha com ainda mais força, clique agora no próximo vídeo que já está na tela. Lá, a gente vai elevar ainda mais o seu nível. Porque se você chegou até aqui, é porque está pronto para muito mais. E guerreiro espartano como você, não param. Eles avançam.